Nação flamenguista, o adversário do Flamengo aí na Copa do Brasil, o Atlético Mineiro, vive dias complicados, né? Situação não é fácil do Atlético Mineiro, né? E olha que tinha muito torcedor aí do Atlético Mineiro, né? Tem muito torcedor do Corinthians, tem muito torcedor que acha que a SAF é a salvação, que a SAF é a saída. Tá aí um exemplo claro, pessoal. Tá aí um exemplo claro. Quando você tem uma SAF que não é bem administrada, tá nisso aí que deu. A conta chega. A conta chega. Pessoal, SAF não quer dizer que você vai chegar, vai fazer várias contratações, que o time vai chegar. E olha que o Atlético Mineiro chegou em final de Libertadores, chegou em final de Copa do Brasil o ano passado, né? E tá nessa situação, né? Aí eu pergunto a você, como é que não tá o Botafogo, hein? O Botafogo já tá com 2 anos que não lança o seu balanço. Talvez tenha torcedor aí que diga, não, Botafogo não vive essa situação. Será? Botafogo não pagou o Almada, né? A contratação do Almada. Será que é o dinheiro sobrando no caixa e os caras estão esquecendo de pagar? Talvez seja isso, né? Talvez o dinheiro tá lá, rapaz, e ninguém se lembra de pagar a contratação de Almada, né? Pode ser isso. Pessoal, SAF é complicado, pessoal. SAF não é todo time que vai precisar de uma SAF e vai se dar bem, né? O Atlético Mineiro é isso aí. Jogadores pedindo rescisão, jogadores notificando na justiça, jogadores soltando o verbo, salários atrasados, médico, jogador, é tudo no mundo, né? Tudo no mundo. E o torcedor atleticano tá preocupado, né? Vai enfrentar um Flamengo aí na Copa do Brasil, né? E a gente sabe, quando tem esses problemas aí extra-campo, principalmente de atraso de pagamento, a situação fica complicada, né? Vamos acompanhar o vídeo aí. Créditos do vídeo vai para o Rica Perrone, link na descrição. Vamos acompanhar aí. Ainda estava especulando outras alternativas ou confiando cegamente na informação de que as coisas haviam sido quitadas no Atlético Mineiro e nos assustamos com o jogo contra o Palmeiras, muito ruim do Galo. Eu acho que as ações aí dessa terça-feira deixam muito claro para nós que nós não estamos discutindo aqui um problema técnico, tático, um problema dessa naturalidade, dessa natureza. Nós estamos discutindo outra coisa. A partir do momento em que o Rony, que acabou de chegar, pede rescisão de contrato por não ter recebido o dinheiro combinado, e que o Scarpa, ou seja, 2 dos principais jogadores do elenco do Atlético, também notifica o Galo na justiça, vai muito de encontro com aquele vídeo que eu fiz aqui, falando que um jogador do Atlético tinha dito para mim o entendimento dele sobre essa crise no Galo. E o que ele disse? Ele falou que vários jogadores do Atlético entendiam da seguinte maneira: quando é um clube de futebol, a gente passa um pouco por cima de saber que, porra, agora é uma empresa, devendo, né? Os caras são enrolados, tem muito amadorismo aqui, para não falar total, paixão envolvida, a gente, porra, mas é um clube grande, que, porra, tá devendo, mas mês que vem paga e tal. A gente entende, às vezes, a situação do clube. Mas quando vira uma SAF, quem nos deve dinheiro é uma empresa. E essa empresa, a gente sabe da saúde financeira dela, a gente sabe como é que estão as coisas, a gente sabe quem são os donos, a gente vê a vida que os donos têm, etc. Então é diferente, né? Você tem uma reação diferente. E eu super entendo, eu acho absolutamente natural que você veja de forma diferente quando uma empresa séria, rica e próspera te deve um dinheiro, do que quando um clube amador te deve um dinheiro e você tá ouvindo ali aquele dirigente ali, que é conselheiro do clube, falando: meu filho, calma que nós vamos pagar, tu não sabe o que é Atlético Mineiro, meu filho, isso aqui, aí você, né? Mas quando é uma empresa, irmão, você realmente tem um olhar diferente. Os jogadores do Galo não estão errados. Mas essa cortina de fumaça aí do pagou, não pagou, deve isso, deve aquilo, será que é o Cuca, será que é o 3-5-2, é o 4-4-2? E a gente vai olhando jogo do Galo e sem poder bancar uma informação dessa, porque a gente tem 2 versões, né? Tem a versão de que o Galo quitou tudo e outra versão de que os jogadores não receberam e tal, desde luvas, premiações, etc. A gente não sabe direito o que é o que. E aí quando você tem 2 ações dessa no mesmo dia, fica muito evidente para todo mundo que o problema do Atlético é esse. Né? Porque esse time do Atlético Mineiro, cara, ele tá jogando com o Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. O time do Atlético é muito bom. No papel, o time do Atlético é muito, muito forte. Capaz de disputar todos os títulos do Brasil. Mas, quando você olha em campo, tá entre os 5 piores times de desempenho que você assiste. Não por resultado, porque o Atlético nem perde tanto. Mas o jogo do Atlético é muito ruim. Ele se baseia meramente numa falta, num lance individual, na força, né, individual dos jogadores para encontrar um gol e tal. Porque ele não tem ali E eu comentei essa semana na 98, numa das participações que eu faço na hora do almoço da 98,
em Belo Horizonte, eu falei isso. Eu falei assim, cara, que engraçado, o Atlético Mineiro parece uma repartição pública, parece que os jogadores vão lá, jogam e vão embora porque eles são obrigados. Não tem cobrança de um pro outro, não tem sorriso em campo, não tem diversão, prazer em jogar e também não tem cobrança por as coisas não tá dando certo. Parece que é um time que vai lá, bate cartão e vai embora. E isso explica absolutamente tudo, porque a partir do momento que você não tem uma hierarquia, você abre mão da cobrança, porque não tem como você cobrar. Né? É absolutamente impossível o seu chefe te dever 3 meses de salário e te dar uma dura. Esse cara é maluco, esse cara não faz isso. Pois é. Então, essa hierarquia, ela vem de lei desde lá de cima, desde a cobrança de presidente, diretoria, e passa para o treinador, que também não tem condições de exigir e brigar e cobrar dos jogadores um pouco a mais, na medida em que você não está fazendo a tua parte. Todo tipo de contrato de trabalho, ele é simples. Eu te dou tanto de dinheiro e você me entrega a sua força de trabalho. Ele é absolutamente simples. Existem leis trabalhistas no Brasil, para lá e para cá, enfim, que aí cada um acha que quiser. Eu particularmente sou contra, eu prefiro aqui o modelo americano, combinado é combinado que se foda. Mas essa relação... Mas vamos ser bem realistas, Rick, não é nem sempre assim, né? Aqui no futebol brasileiro, o jogador ganha muito e poucos dele produz por aquilo que ganha, né? E a maioria são tudo perna de pau, porque os caras ganham salários absurdos e não produz quase nada. Não são todos, mas são a maioria, viu? A relação ela não muda de acordo com a lei de cada país. Você espera que o seu chefe te pague e se ele não te pagar, você tem lá as suas partes que você tem que se protege na justiça. Até X meses no futebol, se você não receber, tudo bem, depois dali pra frente você pode romper. É o que o Rony tá usando. Né? Eu não sei se ele vai ganhar na justiça ou não sei porra nenhuma de quais são os detalhes do que ele colocou ali no processo ou não, só quem sabe se o advogado dele, talvez o Galo já tenha recebido essa notificação ou não. O Scarpa e tal, o que a gente sabe é que o normal do futebol é haver um atraso e esse atraso não pode passar aquele prazo. O que normalmente os clubes fazem? E aí entra muito a sacada dos direitos de imagem. Você que não entende o direito de imagem, eu vou te explicar como é que funciona a grosso modo o direito de imagem. Primeiro, burlar imposto. Mas pior do que burlar imposto é a burrice inacreditável. E o futebol brasileiro ele é tão amador, ele é tão canalha com o torcedor, que quando a gente ouve direito de imagem, a gente parte do princípio que se boa parte do salário dele está sendo pago em direito de imagem, no mínimo o clube tem o direito da imagem do jogador. Mas ele não tem. Né? Para você ter ideia, como eu contei já algumas vezes aqui, o FIFA e o PES tem que ir atrás individualmente de cada jogador no Brasil, porque ele não consegue chegar na liga ou no clube e falar, me dá aqui a direito dos seus jogadores, o clube assina e tá tudo resolvido. Não, porra nenhuma. No Brasil você tem que ir jogador por jogador, só no Brasil. Isso. Uma vergonha. Porque o clube tem o direito de imagem, mas ele não tem. Ou seja, eu pago para burlar. Por que se paga para burlar? Por que é interessante para o clube pagar dessa forma? Porque o que eu não posso atrasar 3 meses é a CLT. Então, se eu botar pro cara que ele ganha 600 mil reais e ele ganha 300 no direito de imagem, se eu quitar 600, eu paguei 2 meses de salário. Ah, mas o direito de imagem, mas o direito de imagem não é salário, não tá dentro da regra. Aí mudaram leis e tal, nem sei como é que ficou, se entrou alguma coisa diferente disso. Mas ela é usada para isso, o direito de imagem é usado para isso. Então, os jogadores que também se beneficiam do direito de imagem também não podem chorar quando eles ficam presos ao clube por receber metade do seu salário ou uma parte dele, né? Porque se está usando, se está fazendo uso da brecha ali, você tem que... Mas a situação fica muito clara para mim. Pelos anos que eu tenho de futebol, eu consigo dizer que, cara, as duas coisas mais difíceis de você lidar num elenco de futebol, até 2010, 2015, era você tirar o bicho do jogador de futebol. Esse era o pior cenário para você lidar com um elenco. Por quê? Porque até essa época, quando você falava, não, mas o bicho tem que ser por conquista, ou por X jogos e tal, é uma bela tese. Se você ignorar o fato de que muitas vezes o bicho é o caixa 2 do jogador. É onde ele faz a merda, né? Onde ele se diverte. Então, muitas vezes, esse dinheiro não aparece, né? Na conta, né? Aí começaram a pagar bicho, era em dinheiro, aí depois virou Pix e tal, e aí já fudeu, porque aí todo mundo tem acesso. Mas no passado era isso. No momento atual, a grande merda continua sendo não pagar os salários ou a premiação, porque a premiação é a bolada que o cara recebe, né? A premiação é o dinheiro extra que ele recebe. O dinheiro extra é onde você compra alguma coisa que você não estava planejando. Então, ali você frustra um sonho de um cara que fala, porra, eu vou me matar, porque se eu ganhar esse título eu vou ganhar X, e se eu ganhar esse X eu vou comprar tal coisa, vou trocar de casa, eu vou pra Disney, eu vou pra puta que eu pariu. Quando você chega pra ele não dar esse dinheiro, ele tem que dar uma explicação em casa, ele fica puto, ele vai cobrar lá do clube, o clube vem enrolando ele, não paga, e aí você gera essa situação. Isso dentro de uma SAF é absolutamente insustentável. Então, eu espero que os donos do Atlético Mineiro, galera lá dos Menin, com quem eu sempre tive ótima relação e tenho muito respeito por eles, entenda que, cara, ou é isso, ou então revende ou devolve, porque a imagem
que se vai ter de uma gestão de SAF é que você não pode me dever. Um clube talvez, você não pode. Pois é, pessoal, a situação do Atlético Mineiro é complicada, né? E tem muitos clubes aí que... Muita torcida, na verdade não são os clubes, né? Que acha que SAF é a virada de chave, né? Tem deles que acham que a SAF vai ser a salvação. E não é isso que a gente tá vendo não, viu? Longe disso. A gente tá vendo aí que a SAF é complicada, pessoal. E eu sempre dizia, né? Sempre dizia, não, eu sempre digo. A SAF é uma situação aí que é para desmascarar muita gente. Muita gente. Como assim? Porque às vezes o cara... Eu vou ser bem realista. Por exemplo, o dono do Botafogo. Quando se fala em SAF do Botafogo, o que é que muitos estão pensando aí? Não, é um time organizado, o Botafogo ganhou títulos o ano passado, ganhou o Brasileirão, ganhou o Libertadores, é um time que faz mais de 500 milhões em contratação, então é um clube organizado. Será, pessoal? Será que é um clube organizado? É o time que não paga a contratação de Almada, né, que foi o principal jogador do ano passado. Eles não pagaram. Para mim não é organizado, pessoal. Para mim, organizado é aquele clube que compra e paga, como o Flamengo. O Flamengo é um clube que compra e paga. O Flamengo tá no mercado, vai trazer, já trouxe, né? Saul, vai trazer Carrascal. Agora eu quero que o clube diga que o Flamengo tá comprando e não paga. Não existe isso, pessoal. Você ir no mercado, comprar os jogadores, atrasar salários. E principalmente sem empresa. Mas a empresa é como eu disse. Empresa não é sinônimo de sucesso não, pessoal. Tem empresa que a gente sabe que às vezes vai pro buraco. E quando é SAF, pode decretar falência. Né? Eu acho que vocês sabem, né? É por isso que eu digo. Corinthians não dá certo uma SAF. Tem muitos times aí de futebol que não dá certo SAF. Vou dizer você por quê. Primeiro, que para organizar um clube desse aí, como o Atlético, por exemplo, o Atlético Mineiro era uma das maiores dívidas do futebol brasileiro. Para organizar, o que era que precisava ser feito? O que foi que quando compraram o Atlético, o que foi que fizeram? Construíram um estádio, contrataram vários jogadores ali, jogadores caros, né? Hulk, entre outros, contrataram um monte de jogador caro, pessoal, vamos ser realistas, né? Aí o que é que acontece? Folha salarial aumenta, despesa aumenta e as dívidas já eram altas. Né? Você acha que uma empresa, quando chega numa possível empresa que eles compraram quebrada, eles vão fazer isso? Não, pessoal. Vocês viram o Bragantino. E olhe que o Bragantino, à vista desses outros clubes aí, não tinha dívida, né? A dívida quase zero. A Red Bull chegou no Bragantino, eles saíram contratando jogadores aí do alto escalão para ser campeão. Vocês viram isso? Nem vão ver, pessoal. Por quê? Porque a SAF do Bragantino é uma SAF responsável. É uma SAF responsável. O que é uma SAF responsável? Primeiro que eles querem sempre ter lucro. Eles não querem saber se... Claro, se puder ser campeão, é sinal que vai entrar mais dinheiro, é sinal que alguns jogadores vão ficar numa vitrine exposta, vai ter venda, sem sombra de dúvida, né? Mas o objetivo dele não é ganhar título. O objetivo dele é chegar no final do ano, gastar X e ter 3 ou 4 X a mais de retorno. É gastar, um exemplo que eu vou dar aqui, gastar 500 milhões e ter 1 bilhão de retorno. Eu estou dando um exemplo, pessoal. Não ao contrário. Eu tô vendo muita SAF aí. A do Botafogo, vamos ser bem realistas. O Botafogo gasta 700 milhões em contratações. Aí ganha 400. Quando eles fecham o caixa no final do ano, entra 400. Aí me explique como é que essa conta bate, pessoal. Você gastar 700 e receber... gastar 700 e receber 400. Me explique como é que essa conta vai bater. Não vai, pessoal. Por que é que no Corinthians não dá certo? Porque se chegar uma SAF responsável, né? A primeira coisa que os caras vão cortar é gasto. Os caras vão cortar gasto. Não vai ficar esses gastos. Segunda coisa. Vai diminuir salário, vai diminuir despesa. O time vai ficar bem
bem fraco. Segunda divisão, beirando segunda divisão. Aí eu pergunto, será que o torcedor vai aceitar? Será que o torcedor não vai invadir? Será que o torcedor não vai fazer a baderna que faz já? Por isso que não dá certo, né? Aí a mesma coisa do Atlético. Gastou muito, não tem dinheiro para repor, a dívida só aumenta. Pessoal, SAF é complicada, né? SAF é complicada, né? E outra coisa, eles vão enfrentar jogos decisíveis aí, né? Principalmente do Flamengo na Copa do Brasil. E numa situação dessa daí, eu já achava que o Flamengo é favorito. Claro, quando chegar um jogo Flamengo e Atlético, eles vão esquecer a questão de dívida, né? Até porque o Atlético Mineiro tem uma rivalidade muito grande com o Flamengo. O Flamengo não tem com o Atlético, mas o Atlético tem com o Flamengo, né? Mas aí que sirva de lição. Que sirva de lição para os outros clubes que acham que SAF é mil maravilha. Que sirva de lição, né? Eu sempre digo aqui, SAF não é sucesso. SAF é complicada. Tá aí o exemplo, né? Segue quem quer. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima.